Eu sempre soube que a Amazônia guardava segredos, mas nunca imaginei que um deles fosse me caçar. Meu nome é Peçanha, sou biólogo, e o que vou contar é a última coisa que deixei registrado no meu diário de campo. Tudo começou quando recebemos a notícia de um anfíbio raro, um sapo capaz de produzir uma toxina com potencial para curar doenças degenerativas. Era uma descoberta que poderia mudar a medicina. Eu e 2 colegas, Ricardo, um entomólogo, e Larissa, especialista em plantas medicinais, entramos na mata densa. Levávamos bússolas, equipamentos, GPS, mas nada que realmente nos preparasse para o que estava por vir. O som da floresta sempre foi caótico, mas naquela noite era diferente. O silêncio cortava o ar, como se cada árvore esperasse algo acontecer. Encontramos pegadas humanas próximas ao rio. Não eram de turistas nem de seringueiros. Eram pegadas grandes, pintadas com urucum, e em volta delas, símbolos desenhados no chão com sangue de animais. Ricardo riu, dizendo que eram rituais folclóricos de tribos isoladas. Mas eu senti um arrepio gelado. Mais tarde, quando o sol se pôs, ouvimos tambores. Tambores distantes, graves, que não cessavam. E pela primeira vez, eu desejei voltar para casa. Mas a ambição falou mais alto. Armamos uma barraca perto do igarapé. Larissa foi a primeira a dormir. Eu escrevia no diário quando ouvi galhos quebrando. Espiei pela lona e vi homens parados, imóveis, observando, nus da cintura para cima, pintados de preto e vermelho, segurando lanças que brilhavam na luz da lua. Pisquei e eles desapareceram. No dia seguinte, tentei acreditar que era um sonho, mas encontrei ossos humanos espalhados na margem do rio, polidos como se fossem troféus. No terceiro dia, finalmente encontramos o sapo, verde pequeno, escondido entre as folhas. Eu o segurei com as mãos trêmulas, sentindo sua pele viscosa. Aquele era o objetivo da expedição, mas então ouvimos o grito. Um grito humano cortado pelo som de flechas. Ricardo caiu, o peito atravessado. Do meio da mata, eles surgiram. Dezenas de guerreiros, correndo como sombras, gritando em uma língua que nunca ouvi. Larissa tentou fugir, mas foi agarrada, arrastada para a escuridão. Eu corri. Corri até o ar queimar meus pulmões, até meus pés sangrarem, até meu corpo não responder mais. Quando acordei, estava amarrado. Em volta de mim, tochas iluminavam dezenas de rostos pintados. Larissa estava nua, coberta de sangue. Eles haviam despedaçado Ricardo diante dela. O cheiro de carne queimada enchia o ar. Os tambores recomeçaram. Um ancião, com o rosto marcado por cicatrizes, ergueu a cabeça de Ricardo para o céu e gritou. Então, um grupo se aproximou de mim. Eles cantavam. Cantavam como se celebrassem uma caça. Foi aí que entendi. Não éramos intrusos. Éramos presas. Em meio à confusão, consegui soltar uma das cordas. Golpeei um dos guerreiros com uma pedra e corri pela floresta, cego de desespero. Atrás de mim, os gritos, as lanças, o som dos passos. Corri sem olhar para trás, até tropeçar e cair num buraco coberto por folhas. Ali fiquei, escondido, tremendo, enquanto os guerreiros passavam por cima, procurando meu rastro. Horas depois, quando o silêncio voltou, rastejei de volta ao acampamento. Larissa não estava mais lá. Restava apenas o sangue. Achei que tinha sobrevivido. Achei que podia escapar. Mas quando cheguei ao rio, vi meu reflexo na água. Meu corpo estava coberto de símbolos. Tatuagens feitas à força, queimadas na pele com brasas. Eles não me mataram, porque eu já fazia parte do ritual. Entendi tarde demais. Aquele povo não só caçava humanos, eles os transformavam. Desde aquela noite, sinto a floresta dentro de mim. Às vezes ouço os tambores na minha cabeça, e quando a lua cheia nasce, eu sinto vontade de caçar. Ouro. Sempre foi sobre ouro. Quem tem o ouro tem o poder. Quem tem o poder faz as regras. Meu nome é Batista, ex-militar, hoje dono de um dos maiores garimpos ilegais que você pode imaginar. Eu construí meu império na selva. Arranquei o que a terra escondia. E quem ficou no meu caminho, bem, foi apagado.
E se você acha isso cruel, eu te digo uma coisa. Na Amazônia, ou você caça, ou você é caçado. O garimpo prosperava. Caminhões carregados, homens trabalhando noite e dia, dinheiro entrando em rios mais valiosos que os da própria floresta. Mas havia um problema. Uma tribo isolada que não aceitava sair da terra deles. Um punhado de índios, achando que podiam barrar meu ouro. Eu fiz o que tinha que ser feito. Tochas, tiros, silêncio. E a mata engoliu os gritos deles. Mas nem todos morreram. O xamã escapou. Um velho enrugado com olhos que pareciam arder em brasa. Disseram que ele fugiu para a mata, jurando vingança. Eu ri. A verdade, nunca tive medo de homem nenhum. Balas matam homens, mas eu não sabia que ele não era só um homem. Ele era a chave para abrir algo que estava preso há séculos. Numa noite abafada, os garimpeiros começaram a sumir. Primeiro um, depois dois, depois três. Encontrávamos os corpos despedaçados, as barrigas abertas, como se um animal tivesse dilacerado cada um deles. Mas não eram onças, não eram jacarés. Era outra coisa. Os mais antigos começaram a falar. Uma fera lendária, de um olho só, com a boca rasgando a barriga. Guardião da floresta. O pesadelo dos homens gananciosos. Eu não acreditava em lendas, até ouvir. Os gritos ecoavam no escuro. Eu vi homens que enfrentaram guerra, se mijando de medo. Tochas caíam, metralhadoras disparavam no nada, e cada vez que o silêncio voltava, mais um garimpeiro desaparecia. O chão tremia com os passos da criatura. O cheiro de carne podre invadia o ar. Quando finalmente o vi, entendi que não era humano. 2,5 metros de altura, pelo negro, garras enormes, um único olho que brilhava na escuridão. E aquela boca, no meio do estômago, abrindo e fechando como um buraco faminto. O Mapinguari não era só uma lenda. Ele era a sentença. Corri. Pela primeira vez em anos. Eu corri como um animal encurralado. Mas não existe esconderijo para quem desrespeita a floresta. Ele me encontrou. Senti as garras entrarem na minha carne, o cheiro da morte se colando na minha pele. Antes de ser devorado vivo, olhei para trás e vi o xamã. Ele não sorriu, não falou. Apenas olhou, como se dissesse: a floresta não esquece. E então, a escuridão me engoliu. Meu nome é Elias, e se você está ouvindo isso, é porque a maldição já pode ter se espalhado. Eu cresci numa pequena comunidade ribeirinha na Amazônia, um lugar simples, cercado por água e mata fechada. Ali, havia uma árvore que todos respeitavam. O tronco dela era tão antigo que parecia ossos expostos da própria floresta. Diziam que aquela árvore existia desde antes da chegada dos colonizadores. O que tornava a árvore diferente é que o tronco carregava dezenas de nomes entalhados. Nomes de pessoas da comunidade. Meus avós diziam que aqueles nomes eram escritos pelos próprios moradores para honrar seus antepassados. Mas isso mudou. Nos últimos anos, nomes novos começaram a aparecer sozinhos, sem faca, sem canivete, como se a própria árvore escrevesse, usando seiva vermelha que escorria como sangue fresco. A cada nome que surgia, um morador da vila enlouquecia ou desaparecia. Primeiro veio Jonas, o pescador. O nome dele apareceu no tronco em uma noite de lua cheia. No dia seguinte, ele foi visto andando pelo rio, com os olhos vidrados, até que mergulhou e nunca mais voltou. Depois foi Dona Celina, a parteira. O nome dela apareceu uma semana depois. Em pouco tempo, ela começou a rir sozinha no meio da rua, arrancando os próprios cabelos, até que sumiu na mata como um bicho. Nunca mais encontraram nada além do vestido dela, rasgado, pendurado em um galho. Eu não acreditava nessas histórias. Achava que era superstição de beira de rio, até que, numa madrugada abafada, ouvi gritos. Corri até a árvore e lá estava. O meu nome, Elias, escorrendo em seiva viva, como se a floresta tivesse escrito em carne. Naquela noite, eu não dormi. O medo me consumia e o tempo parecia mais rápido. Os velhos da vila diziam que, quando a árvore escrevia, não havia escapatória. Era só esperar o fim. Mas aqui vem a verdade que ninguém nunca contou. A árvore não estava apenas matando.
Ela estava alimentando algo. Descobri isso quando, movido pelo desespero, passei a vigiar o tronco. Numa madrugada, vi as raízes se mexendo como serpentes, sugando o sangue da terra, como se houvesse corpos enterrados logo abaixo. Os nomes não eram apenas avisos, eram contratos. Cada nome alimentava um pacto antigo com a floresta. E o pior, não era a árvore que escolhia, era a própria comunidade. Um dos anciãos confessou, antes de enlouquecer de vez: nós damos nomes à árvore para que ela nos poupe. Quem recebe o nome morre por todos. Ou seja, cada desaparecimento, cada loucura, não era obra do acaso. Eram sacrifícios escolhidos em segredo pelos líderes da comunidade. O sangue de uns para a sobrevivência de todos. O meu nome só apareceu porque eu descobri. Porque eu cheguei perto demais da verdade. Agora eu entendo. O tronco da árvore não guarda memórias. Ele guarda dívidas. Cada geração paga com carne e sanidade. E quando não há mais nomes para dar, a árvore começa a escrever sozinha. Eu fugi da vila. Caminhei quilômetros pela mata tentando escapar. Mas ontem à noite, no reflexo do rio, eu vi o tronco da árvore. Ela não estava mais lá na comunidade. Ela estava comigo. E hoje, enquanto gravo isso, senti um ardor no meu braço. A pele queimava. Olhei de perto e vi o meu nome, escrito com sangue, entalhado na minha própria carne.